eu sou a Juliana e você vai começar a ouvir um novo episódio do Nome do Livro Podcast. Oi, meu nome é Caleb e espero não decepcionar a Sol. Oi, eu sou a Sol e eu sou viciada em grupos de leitura. Oi, meu nome é Luana. Eu tô muito feliz de ter a Sol aqui hoje, que eu conheci há pouco tempo, mas já é das minhas pessoas favoritas do mundo. E tô muito feliz porque a gente vai falar do livro favorito da Sol, que é O Pequeno Príncipe. Tchau, gente! E esse foi o especial. E semana que vem é Poliana. A Sol uma vez falou assim, não é que eu não gosto do Pequeno Príncipe, eu só queria que esse livro fosse excluído do planeta e todos eles fossem queimados em praça pública. Ele é querido demais, não faz sentido. Mas esse não é um episódio sobre... mas isso daria um episódio, hein? Livros que a gente não entende porque as pessoas gostam. Aí, tipo, é um episódio só pra falar mal dos livros, assim. Livros que eu queimaria sim. E vocês estão escutando O nome... Do livro! Finalmente literatura francesa, Saint-Exupéry, né, gente? Tava faltando um infantil aqui nessa história. Um livro com várias frases marcantes que você pode colocar numa almofada, né, Lu? ou tatuar, né? Um beijo aí pro nosso amigo Leco, que tem, talvez tenha, não quero afirmar aqui, uma tatuagem do Pequeno Príncipe. Mas esse episódio não é um episódio pra acusar as pessoas, porque elas gostam de Pequeno Príncipe, né? E não quero eu falar que eu gosto do Pequeno Príncipe, apesar de gostar, porque, né, acho que eu vou ser minoria aqui nesse podcast. Eu gosto também. Tamo junto, Caleb. Aí, ó, empatou. Vocês têm memória afetiva. Vocês não vão gostar de verdade se vocês lerem. A minha edição tá guardada, não reli, mas tá guardada também. Depois daquele trauma coletivo que foi quando virou domínio público o Pequeno Príncipe, que tinha Pequeno Príncipe. Muito mais do que 1984, gente. Foi muito pior. Claro que não, gente. Não. É porque vocês, como haters, estão com essa memória aí. Mas na casa de vocês, aposto que se vocês saírem na rua, vocês vão tropeçar numa edição do Orwell aí. Eu tenho certeza absoluta. Mas é só livro. O 1984 é só livro. O Maldito do Pequeno Príncipe tá em tudo quanto é lugar. Tá nas paredes, ele tá na caneta. Você não consegue se livrar. O Maldito do Pequeno Príncipe. Eu gostei. Mas principalmente está no coração de todos os seus leitores. Queremos esse episódio. Não é hoje, porque eu não estou preparada para destilar esse ódio. Eu preciso reler para fermentar o ódio. Não estou preparada, assim, a boca escorrendo um pouco, assim, da raiva, assim, sabe, do ódio, assim, tremendo um pouco a mão. Não, hoje é só amor, gente. Hoje é só coisa boa. Eu tava em dúvida se eu começava falando que a Sol odeia Pequeno Príncipe ou dizendo que a Sol já leu a Divina Comédia. Realmente. Muito melhor. Devia ter almofada da Divina Comédia. Cadê? Inclusive, a Marinha do Brasil, quando soube que a Sol já tinha lido a Divina Comédia inteira, não só o Inferno, repare, deu uma espada pra Sol em homenagem, uma grande honraria nacional. Não é a Marinha, é a Aeronáutica. Ai, desculpa, Aeronáutica, desculpa. É que eu penso muito em barco, Sol, desculpa. Nem tudo é mar. Esse feito reservado para pessoas que terminam a Divina Comédia, né? E gostam. Se você não gostar também não adianta. No máximo você ganha um pin. É a miniatura. Acho muito impressionante. Gente, é só ler, não é tão ruim assim, não. É claro que eu tive um livro, né, guia, que falava parte por parte, trecho por trecho, o que estava acontecendo. Aí deu certo. É que nem o Fausto também. O Fausto é bem assim. A edição da 34 é maravilhoso. Ah, é a melhor coisa isso. Eu sou viciada em notas de rodapé e livros de apoio. Caleb, vamos fazer um episódio só nós dois sobre o Pequeno Príncipe? Isso é péssimo. Deixa essas duas aí discutindo Fausto. Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? Eu vou boicotar. Bom, vocês já escutaram aqui, né, todos os insultos gratuitos, mas estamos aqui com convidada hoje. Sol, se apresenta, fala quem é você, como que as pessoas te seguem na internet, fala tudo. Oi, gente, eu sou a Sol. Meu nome é Caroline, tá? Não é Solange. Sol é meu sobrenome. Vocês podem me chamar de Sol, que é assim que todo mundo me chama mesmo. E eu tenho um Instagram que se chama Drinks e Livros. E nesse Instagram eu relaciono livros, né, que eu li com algum drink que eu acho que tem a ver, seja por um ingrediente, um nome, alguma coisa que combina.
E eu também tenho um canal no YouTube que eu faço as resenhas mais completas e também ensino como é que faz as receitas desses drinks, desses livros. Então, se vocês quiserem conhecer, chama Drinks e Livros. Inclusive, a gente fez recentemente, né, o Clube do Reparação, e ela fez o drink Arabella em apuros. Em apuros. É maravilhoso. E é um bom drink, viu, gente? Tem chocolate. Era literalmente um drink para ficar em apuros. Eu confesso que eu fiquei com vontade de... Não, é que acho que tinha que falar depois, em algum momento, das leituras conjuntas que você faz, que você já se confessou aí que você tem participação em algumas, né? É um problema recente esse. Nunca tinha acontecido, assim. É uma coisa bem desse ano. Eu nunca participava de nenhuma leitura conjunta. Não tinha esse contato, esse grupo de pessoas para ler. E aí eu comecei a entrar aos pouquinhos, tipo, em grupo do Catarse, e aí vocês falaram uma coisa ou outra. E aí tudo começou a dar errado com o grupo de apoiadores do podcast, né? Porque aquelas pessoas ali, elas estão ali para despertar o pior que há em mim em ler conjuntamente, porque não pode citar um livro que as pessoas já marcam o clube. Então eu admito que esse mês de agosto, que finalmente chegou ao fim, eu entrei em muito mais clubes do que eu conseguia lidar. Foi levemente desesperador em alguns momentos, mas deu tudo certo. Eu só queria dizer que a gente não incentiva esse tipo de comportamento, principalmente o clube de José de Alencar. Eu tô no clube de José de Alencar, gente. O Senhoras Lendo Senhora é um belo nome, mas a gente não tem nada a ver com isso, então sigam nos amando. Eu acho que esse é o sinal do descontrole, cara. Nesse dia eu percebi que eu precisava fazer alguma intervenção, assim. E aí eu comecei a contar os livros que eu tava lendo ao mesmo tempo e eu falei, chega. Eu estou proibida de pegar livros novos. Mas estamos nos adiantando, né? Vamos voltar aqui no tempo. A ideia do programa é a gente conhecer a Sol como leitora, como que surge o interesse pelos livros. Sol, como é que era pequena Sol? Você tinha leitores na família? Como é que isso vem para você? Eu sempre li muito e, assim, é tudo por causa da minha mãe. A minha mãe, ela é professora de literatura. Ela dava aula para o colegial, né, quando eu era pequena, né? E ela dava aula na minha escola. E para ela, assim, ela sempre me incentivou muito a ler. E muito no sentido de toma toma mais livros, assim, sabe? O tempo todo. Eu lembro que ela falava assim que livros não contavam como presente, tipo, de Natal, de aniversário. Então, se eu quisesse livros, eu podia pedir de uma forma um pouco mais aleatória. Ô, louco, bicho. Isso é fantástico. Também pelo fato de que ela conseguia muito desconto, né? Eu tenho várias edições de professor que ela conseguia, então era maravilhoso. Mas ela sempre me incentivou muito. Então, antes de eu ler, ela lia para mim livros infantis, do Ziraldo, como é que chama? Não é Minhoca? É Minhoca? É o Bichinho da Maçã. O Bichinho da Maçã, o Bichinho da Maçã, tinha aqueles pingos, e muito Gibi da Mônica, assim. A minha mãe, ela assina os gibis da Mônica, para mim, assinava, desde que eu tenho uns 5 anos de idade. Então, assim, eu cheguei a ter centenas e centenas e centenas de gibis acumulados, até pouco tempo, em casa, assim. E era muito engraçado porque era no meu nome a assinatura. Eu era uma criancinha minúscula, mas estava no meu nome a assinatura. Então sempre que eu pegava o pacote, ele estava para Caroline, os gibis. E aí quando o pessoal ligava para falar alguma coisa da assinatura, queriam falar com a Caroline, né? Aí eu atendia, né? Alô? Passa para sua mãe e volta. Essa assinatura era o sonho de todas as crianças do universo, né, cara? Absolutamente privilegiada, assim. E aí eu ainda ia em sebos comprar as que eu não tinha, que eram antigas. Não fazia rolo? Era para completar a coleção? Não era uma coleção, porque eu nunca tive tudo, né, dos primeiros, porque não tem como. Mas era uma bela de uma coleção. É que eu e o Caleb, acho que eu tive isso e o Caleb também, que eram os rolos só. O que é rolo? Era praça, tinha Até na sebo, feira, tinha né? lugares, feira, exatamente, que aí você trocava os gibis, você podia trocar os que você tinha por outro. Ai, eu nunca vi isso.
Nossa, pra mim foi muito disso. Porque assim, lógico, você sai meio perdendo, muitas aspas, não perdendo, porque, né, às vezes você troca coisas mais valores, mas, cara, você sempre tava com novos, né? Assim, então, tipo, isso era Era muito infinito, diferente. né? Exatamente, assim, era muito louco. Era o Scooby inicial, né? Mas eu queria fazer um alinhamento pessoal aqui. Qual que era o seu personagem favorito da Turma da Mônica? Era a Magali. Meu também! Ela é muito fofa. Era o Chico Bento, gente. Chico Bento, o melhor personagem, gente. Pelo amor de Deus. Não, desculpa, não. Eu não sei se era o meu favorito, mas eu gostava muito do Cascão, né? O Cascão era legal. Cascão é legal, Cascão é legal. E você lembra de alguns dos primeiros livros, Sol? O que te marcou nesse primeiro momento? Bom, quando eu era bem criancinha, eu gostava desse bichinho da maçã, né? Dos pingos. E tinha aqueles livros que são meio interativos, né? Tinha, não sei se vocês já viram, que é um Diário da Pequena Vampira. É um livro que ele é fofinho, né? A capa. E dentro dele, ele é o diário dessa menina que é uma vampirinha. E ele tem coisas dentro. Então, assim, vem, por exemplo, um óculos de papelão, assim, que é o óculos fashion da Pequena Vampira. Aí você veste ele. Aí tem uns negócios que você tem que colocar aquelas lupas com... Sabe aquele tecidinho que você consegue enxergar letras que você não consegue? Tipo É um celofane? livro interativo. Isso, de celofane. É um livro super interativo, assim. Tem umas coisas soltas. Aí você abre, tem umas aranhas de papel que saem andando pela página. Aí você tem que catar elas e botar de volta, assim. Pequena Vampira, eu amava de paixão, assim. Mas, nossa, todos esses livros de bem criancinha mesmo, né? E aí, à medida que eu cresci um pouquinho, eu tive uma fase da coleção Vagalume, que foi uma loucura, assim. Eu li muitos desses, nem sei, talvez uns 20, que foi uma fase que a gente ia muito pra praia, na casa de uma tia da minha mãe. E toda vez que a gente ia pra lá, a gente ia primeiro na livraria da cidade, e aí eu escolhia um livro da coleção Vagalume. E aí ele não durava muito, durava uns 2 dias, e aí a gente voltava na livraria para eu pegar um ou outro assim. E nessa época, eu lembro que o que eu mais gostava, tinha um que era A Ilha Desconhecida, que eram uns meninos que se perdiam numa ilha. Eu amava. E nesse prédio que eu ficava, tinha como se fosse um quiosque, assim, no meio da área social, cheio de mato, assim. Aí eu ficava brincando que eu tava na ilha, perdida, e eu ficava andando no meio do mato, assim. Tinha o Escaravelho do Diabo também, que eu amava demais. Tinha um que era uma caverna, que umas crianças se perdiam na caverna. Barcos de Papel? Não sei se é esse, não lembro desse nome. Não chama alguma coisa da caverna, talvez? Caleb, grande especialista aqui. Não, é que eles se perdem e caem dentro de uma caverna, por isso. Deve ser esse, então, deve ser isso. Nossa, eu não sei como é que chama, mas essa história também me marcou super, assim, eles procurando água potável e tentando encontrar a luz do dia e seguir o córrego. Acho que é o mesmo, exatamente. Deve ser esse. Nossa, é muito bom esse livro, eu ficava fascinada, assim, eu lia e relia, até não poder mais, assim, foi fantástico. E também uns livros Vocês já viram aqueles livros tipo de investigação? Teve um que eu gostava que chamava Detetives do Farol. Eu amava esses. Eu achava fantástico esses livros. Você ficava desvendando mistérios no meio das páginas. Era aquele, se você quer que eles vão pra tal lugar, vai pra página tal. Se você quer que eles vão pra pirâmide, vai pra página tal. Tinha esses e tinha uns outros que você tinha que, tipo, no final de cada capítulo, você tinha que ajudar eles a desvendarem um mistério. Então, tem que encontrar o caminho até o tesouro tal, era um labirintinho. Tem que encontrar no caça-palavras a palavra secreta. Eu acho que esse era o Salve-se Quem Puder, não era? Era uma coleção. Eu acho que sim. Que era bem grandona, assim, né? Eu acho que sim. Eu amava esses livros também. Fazia e refazia 1 milhão de vezes, assim. E Harry Potter, né, gente? Também tive essa fase. Com 11 aninhos, esperando minha carta. Só 2 perguntas. Você nasceu onde? São Paulo. São Paulo? E você faz, pelos livros aqui, eu fui ver umas pesquisas assim. Você faz parte da ala jovem do podcast aqui, do grupo? Não. É só o meu passado que é jovem. Depois eu envelheci rápido depois disso. Não, é que eu fui cruzando as referências e falei, nossa, mas eu só faz parte do grupo jovem? Não, gente, eu tenho 32 aninhos. Então, eu sou cringe.
Não, é o que eu pensei mesmo. Porque dependendo, a gente encerrava esse programa aqui mesmo, né? Já era o fim, ok. A gente imagina a gente ser visto do lado de alguém jovem, isso ia arruinar aqui reputações. É mais jovem do que a gente, né? Então. Mas é muito perto. Assim, não queria falar, mas depois dos 30 tudo é muito perto, né? É Assim. tudo a mesma coisa. Não, sim. Eu não tenho essa, não. Mas e na escola, Sosa, como é que foi esse começo? Porque tinha já essa questão, então, né, da mãe professora, e é sempre um empurrão, né, ou uma cobrança, não sei exatamente, né, qual que é, porque acho que até pensando no ritmo das coisas que você liam, como é que era a leitura com relação à escola? Porque isso tudo que você falou é fora, né, assim, é um pouco meio do tipo que você estava curtindo, tinha obrigatória, como que era esse começo na escola? E eu queria saber também se sua mãe te deu aula. A minha mãe me deu aula, mas só no terceiro colegial. Então, demorou muito, assim. Eu já tinha me acostumado há muito tempo com a ideia de ser filha da professora, né, gente? Então, já cheguei pronta. Pô, mas ter lá longe, meu, mas lá longe é pior, né? Não, então, é que assim, eu sempre fui meio nerd, gente. Então eu era uma ótima aluna, sabe? Eu era uma aluna comportada, eu fazia bem o estereótipo de filha da professora. Não era nenhum sofrimento pra mim isso. Na minha sala, quando eu tava na 6ª série, tinha a filha da professora de matemática. E a gente ia pedir ajuda pra ela quando a gente não entendia as coisas de matemática. Afinal de contas, ela era a filha da professora de matemática. Ela já nasceu imbuída. E ela era boa em matemática também. E ela tinha uma paciência, né, sobre-humana. Porque tem gente que, tipo, foda-se, né? Tipo, mas a gente, coitada, sofreu na mão de algumas pessoas. Eu queria dizer que a Ju, ela tava falando com um tom muito trágico. Eu tava esperando que, tipo, sei lá, tivesse uma morte, assim, no meio. História triste, né? Aí eu percebi que o tom triste era só porque tinha matemática. Matemática. Faz sentido. Certamente. Matemática, gente. Você já tá começando ali as equações com x e y. É daí pra baixo, já era, assim, né? Claramente eu não sou uma pessoa de exatas, né? Mas na minha escola tinha, assim, livro obrigatório desde sempre, assim. Desde o primário, nem sei mais como é que chama as coisas, gente. Mas desde a minha primeira série, eu vou falar série. E assim, pra vocês terem uma ideia, quando eu soube que as pessoas não liam os livros, eu fiquei chocada. Eu não imaginava que isso acontecesse. Foi um choque real pra mim isso. Então, eu lia todos os livros, com certeza. Eu cheguei ao cúmulo, essa história é um pouco vergonhosa, assim. Mas eu cheguei ao cúmulo de indicar livros para a professora da matéria para ela botar como obrigatório na aula. Lá vem a filha da professora querendo influenciar no meu trabalho. Eu melhorei. Né? Tipo, lá vem a Caroline. E tem uma história muito engraçada que me marcou muito. Eu acho que eu estava na 4ª série, que a gente foi ler um livro, A Mulher que Matou os Peixes, que é um infantil da Clarice Lispector. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei levemente revoltada, assim. Porque nesse livro ela conta, né, a personagem, ela conta de vários animais que ela teve, que não deu certo e tudo mais. E ela, eventualmente, mata os peixes e tudo isso. Spoiler. E aí, eu fiquei meio revoltada com esse livro, sabe? Porque eu não estava cuidando daqueles bichos direito. E aí, quando eu voltei na aula, no dia seguinte, assim, a professora falou que ela ia fazer um trabalho de direito, que nem da Capitu, se é culpado ou não é, só que era com a mulher dos peixes. E ela falou assim, quem quer ser uma acusação? Na hora, assim, eu levantei, não sou eu, sou. Bravíssima com aquela mulher, mas ela foi presa, bem feito. Punitivista. Aí eu comecei a querer fazer direito nesse dia, mas passou. Foi por pouco, mas até a 8ª série era essa ideia mesmo. Afinal, se eu condenei a Clarice Lispector, a minha carreira é brilhante. Tinha um futuro pela frente, né? Então, mas eu gostava bastante das leituras da escola, não tinha nenhum problema, não. Porque você uma vez comentou com a gente, enfim, sua mãe era professora da parte do colegial, que em tese normalmente é a parte mais
mais complicada, que você tá com os clássicos. A culpa não é dos professores, né? Que tem por conta do vestibular e tudo mais. Exato. E aí, como é que foi ser filha da professora? Porque você falou que a sua mãe também tinha essa coisa de falar que Guarani era a melhor coisa do mundo, que interpreta bem o livro, né? Porque tem esses professores de literatura que parece o livro, né? Como é que foi isso pra você? Você rolou muita decepção? Ou você falou, não, realmente eu gosto de ler, porque olha aqui as coisas que eu tô lendo e tal. Apesar disso, eu continuo gostando de ler, né? Mas a minha mãe, ela engana os alunos dela. Eu queria fazer essa denúncia aqui. Porque ela fala que os livros são muito melhores do que eles são, várias vezes. E eu tenho uma história com Iracema disso. Eu acho que eu tinha uns... Não sei, eu acho que eu tinha uns 12 anos. A gente foi pro Ceará. E aí, a gente estava no ônibus de turismo lá e a gente passou por uma estátua de Iracema. E aí, a minha mãe começou a me contar a história de Iracema. Tipo, no ônibus... E ela me contou aquela história, e, gente, era a coisa mais fenomenal que eu já tinha ouvido, assim, nossa, que saga maravilhosa, um épico incrível. E aí, quando eu voltei pra casa, eu peguei Iracema pra ler, né? Por quê? Era melhor eu ter ficado só com a minha lembrança, porque não era a mesma coisa. E a minha mãe, ela, assim, minha mãe é uma ótima professora, né? Ela é maravilhosa. E ela se empolga nas aulas, ela chora quando o livro é mais triste, sabe? Ela realmente, ela se entrega, assim, eu tenho muito orgulho disso. Mas li muita tralha, né, gente? Essa de Queiroz, José de Alencar, todas essas coisas são levemente traumatizantes. Mas eu acho que nessa fase da minha vida, eu já sabia que tinha coisas boas por aí, então eu não me abalei. Eu entendia que era pro vestibular, e vai passar, e depois eu não leio mais, tá tudo bem, assim. Não foi um grande trauma, assim. Era pra prova, né, gente? Pro vestibular a gente lê com todos esses negócios, fica decorando. E você chora com o livro, Sol? Você puxou aí a genética? Não tanto quanto a minha mãe, mas eu choro bastante, assim, bastante. Já fui flagrada em casa, assim, aos prantos, e as pessoas vêm correndo, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, a menina que roubava livros. Qual foi o último livro que você chorou, Capção? O último livro que eu chorei foi Gilgamesh. Ah! Ok! Caleb, vamos fazer um episódio nós dois? Vamos lá, Caleb, vamos? Não, gente, é muito lindo, é muito triste, eu fiquei muito chateada. Desculpa ter dado essa gargalhada, não foi desrespeito, não, é que... Foi sim. Oh. A gente tá rindo com você, não de você. Não, assim, eu tô chocado, assim, eu tô impressionado. Gente, não, mas eu tô num projeto, eu tô com supervisão além dessas coisas. Ó, eu só quero dizer que você falar isso de Gilgamesh, de Divina Comédia, é a sua mãe te enganando lá com Iracema. Porque daí eu ouço você e falo assim, pô, será, hein? Ah, não, a Sol não ia fazer isso comigo. Parece legal, pô, se ela ficou emocionada, é uma pessoa que a gente gosta, que admira. Só queria dizer isso, viu? Mas a nossa maldição é ficar igual aos nossos pais, né? Será que eu tô reproduzindo e não tô nem sabendo, gente? Não, porque se você contar a história de Iracema, parece legal. O problema é você ter que ler o livro, né? Sim, mas assim, é isso mesmo. Assim, os outros eu não sei e acho que não, mas o do Iracema, com certeza. A forma atrapalha, né? O conteúdo é interessante. A história parece legal. Mas eu sou chorona com o livro. E qual foi seu livro da juventude, Sol? Eu tenho um livro que eu tenho lembranças sensoriais desse livro, até hoje, assim. Foi até um dos que eu pensei quando vocês me convidaram para cá, que é O Rei do Inverno, da trilogia de Arthur, do Bernard Cornwell. Eu lembro dos lugares onde eu estava lendo, eu lembro do cheiro, eu lembro da sensação de ler. Eu lembro que eu aprendi palavras com ele, então eu aprendi o que é heráldico. Eu aprendi nesse livro o que é heráldico, assim, eu achei incrível. E esse livro foi tão vívido para mim, tão fantástica a história, sabe? E eu lembro que o que eu mais gostei desse livro é que eu estava saindo um pouco dos livros de fantasia, eu acho, e aí eu peguei esse livro achando que ia ser um livro com bastante fantasia, afinal tem Merlin na história, né? Só que o tempo todo nessa história, o autor ele deixa a gente em dúvida se o que está acontecendo é magia ou se não é, ou se é algum truque, alguma coisa assim. E tem horas que ele claramente mostra que foi um truque, e tem horas que não explica o que está acontecendo, e você fica, será que esse foi magia, então, de verdade? E eu achei essa visão, assim, sabe, tão realista, tão dentro do possível na nossa realidade, tão verdadeira, que pra mim essa é a história do Rei Arthur, assim.
A história de verdade é essa, aceitem. Então, você não teve a sua juventude Wicca, que leu Brumas de Avalon e achou que ia vir criar um coven? Então, não muito, porque eu li primeiro O Rei do Inverno, e aí depois, por influência das minhas amigas, eu fui ler As Brumas de Avalon, e aí eu achei médio, porque O Rei do Inverno é muito melhor. Polêmicas! Gente, só ódios. Não é ruim, só é pior. Eu concordo. As Brumas de Avalon eu gosto do primeiro, e depois eu acho que ela desce uma boa de uma ladeira ali. Pra mim é tudo muito... Eu li todos de uma vez só, eu não sei o que é um, o que é outro. Eu lembro que eu gostei, mas assim, não foi uma coisa que me marcou muito, assim, mas... Eu acho que é um livro médio. Acho que ele apela muito pra jovem bruxa, eu acho, né? Você quer ser aquilo. A Morgana era da hora, agora o resto dos personagens era tudo meio bosta, né? Todos eles, assim, nenhum prestava muito. Fiquem aqui com essa resenha de livro, hein? Eu gosto. Não tem essa lembrança. É que realmente o do Cornwell é outra parada, né? É muito melhor, gente. É muito melhor. Vamos fazer um ranking. É muito melhor. Eu lia bastante fantasia nessa época. Nessa época também, eu comecei a ler um outro livro que, tipo, livro da vida também, só que esse tá esgotado, né? Então eu tenho que parar de indicar pras pessoas por causa disso, mas eu vou indicar, que é a série Discworld, do Terry Pratchett, que são sátiras aos livros de fantasia. Então, assim, é maravilhoso, é extremamente engraçado, é um livro fantástico, são vários livros, né? Eu devo ter lido uns 10, assim, ainda tem mais um monte, só que não sei porque ficam parando de publicar, é maravilhoso, gente, voltem. Eles tinham saído pela Conrad, né? E a Conrad meio que fechou. Depois foi pra Bertrand. Sim. Mas não foram todos, eu acho, viu, Ju? Acho que os primeiros. Eu vi só os primeiros em livraria, depois não vi mais nada. Estamos aguardando ansiosamente o resto. Se vocês conseguirem pegar um desses, leiam, gente. É muito bom. E não precisa ser na ordem, né? Uma vez que fala... O primeiro e o segundo precisam. Eles são continuação. Mas todos os outros pode ser na ordem que você quiser, sim. Não tem diferença. Entendi. Mas aí pensando, assim, dando um outro salto, assim, você vai fazer uma faculdade que exige muito de outras leituras e outras de estudos, né? Fazer medicina, né? E aí, como é que ficou as leituras nesse meio tempo? Você deu um tempo e depois voltou? Como é que foi para você como leitora? Você sentiu saudades? Ou, enfim, como é que era? No cursinho, eu tive que diminuir um pouco já, né? Porque aparentemente você tem que estudar para entrar na faculdade. É uma parte meio desagradável da vida essa. Então eu tive que parar de ler, eu li bem pouco nesse ano, eu nem lembro de ter lido nessa época, assim. E no primeiro ano da faculdade até tinha tempo, só que, gente, primeiro ano de faculdade você só quer sair com a galera e curtir a vida, então acabou ficando um pouco mais de lado também, por outras prioridades no momento, né? Só que logo depois disso, eu morava longe, eu morava na Zona Norte. E eu sempre tinha que ir ou pro Butantã ou pra faculdade no Metrô Clínicas, né? Então eu pegava bastante tempo de transporte público, mais ou menos 1h30 por dia. E eu era uma pessoa que não tinha essa enjoo em movimento que eu tenho hoje, já uma senhora, então eu conseguia ler super bem no ônibus e no metrô. Então, no segundo ano eu já retomei meu ritmo de leitura como sempre. E eu lia bastante, ele diminuiu um pouco mais pro fim da faculdade, que é quando você começa a estudar mais para a prova de residência, tem os 2 últimos anos que são só estágios, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas a faculdade não foi um momento que eu parei de ler, assim, felizmente. Mas na residência foi. E foi difícil. Esse foi complicado. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz 1 ano de aeronáutica, né? Por isso que eu tenho uma espada. Por esse motivo, não é pela Divina Comédia. Deveria ser por causa da Divina. Eu nem sei quando é que custou essa espada, sabe? Mas eu tinha que comprar, não tinha escolha pra ficar levantando a espada lá na formatura. Você comprou? Sim, você compra. Mas eu achei que era o dinheiro dos meus impostos. Você ganha um desconto no seu soldo pra te darem uma espada, é isso que você ganha. Absurdo! Ainda tem esquema ainda. Não, tudo. E vai o cara da espada lá, o fabricante de espada, mostrar e te vender. O cara da espada. O Olha, cara da espada.
Mas o que? Ele adapta a sua empunhadura, alguma coisa, ou é só... Não, ele só quer te vender o negócio. Ah, E ainda vendia miniaturas. Oh, você não quer comprar as miniaturas para presentear os seus pais? Sei lá das quantas. Mas por que eu daria uma espada pro meu pai? É uma mini, para ele lembrar da sua honra e glória na grande aeronáutica brasileira. Por isso. Tô chocada. Minha fanfic aqui caiu por terra. Ai, eu devia ter mantido a história, né? Eu devia falar que eu fui a melhor aluna do treinamento. E aí eu ganhei uma espada. Corta a parte anterior, deixa essa. Eu acho que você não só ganhou a espada, como você ganhou o direito da vida e da morte. Só agora você é médica, você pode curar. Porém, se você achar que a outra alternativa é melhor, é preferível... Pesado, hein? não era pra isso que servia a espada, gente? Eu achei que ela exercia a função da medicina com a espada ali empunhada já. Punição, né? Se o soldado faz um negócio meio escroto, você vai lá, assim, infelizmente, terei que chegar às últimas consequências. Na minha versão da história, você foi a melhor, e aí você ganhou o direito de duelar com o seu líder, e aí você ganhou a espada e o conhecimento dele, logicamente cortando a cabeça, né? Como a gente aprendeu no Highlander. Foi isso que aconteceu. Por que as histórias que a gente cria são sempre muito melhores que a realidade, né? Eu só paguei, gente. Todo mundo tem uma espada. Agora, já que a gente entrou nessa seara, quanto foi uma espada? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que eu apaguei da minha mente, né? Sabe aquele negócio quando é descontado? Foi caro? Ah, deve ter sido. É descontado, então você não tem essa noção. Ó, o Caleb super quer ir até o cara da espada aí e comprar uma espada. Não, eu alugo a minha. Dependendo do preço, eu até vendo. Não é como se eu estivesse usando. Imaginou o Caleb com a espada? O que você acha sobre 100 anos de solidão? Não, o que você acha mesmo? E aí coloca a espada em cima da mesa. Eu acho que as discussões elas se resolveriam rapidamente, a meu favor. Tá, mas aí você ficou um ano na aeronáutica, é isso? Sim, eu fiquei um ano no Campo de Marte, em São Paulo, que é o lugar onde eles arrumam os aviões. Mas você não aprendeu a pilotar, você trabalhava... Não. Pô, Sol. Gente, a minha história é péssima. Fui pra aeronáutica, fiz paraquedismo. Me desculpa. Ué, sei lá, o que as pessoas fazem na aeronáutica? Gente, não, você atende postinho. Quer que a menina se forme em medicina, faça residência e ainda aprenda a pilotar avião. E leia a Divina Comédia. Eu só atendia diarreia. Ou encravada. Desculpa. São 8 anos de faculdade, dá pra fazer muita coisa, gente, em 8 anos de faculdade. E não só isso. 8 anos, ela só diminuiu o ritmo da leitura na residência, ou seja, é algo impressionante. Não, aqui. calma, são 6 anos, gente. Não aumenta os anos aí, não. Eu jurava que era 8. Não, são 6 de faculdade. Aí depois você pode fazer residência, isso. Aí é de 2 a 5 anos. Ah, então é isso, eu junto a residência, pra mim sempre foi 8 anos. 8, imagina. Tá que eu não consigo nem ver sangue, né? Óbvio que não foi por isso que eu não escolhi medicina, mas 8 anos, até parece, tô no 7º ano da USP agora, fazendo letras, né? Olha, o mundo da Terra plana dando voltas. Exatamente. Você vê, só que a gente tem grandes expectativas em relação a você, né? Eu acho que eu tenho que parar de contar as histórias e ficar só misteriosa, assim. Tipo, vocês entendem o que vocês quiserem aí dessa história. Mas não, gente, eu só fiquei no postinho, não tinha muitas coisas acontecendo. Eu tenho que fazer amigos novos pra contar essas histórias agora nessa versão mais interessante. Fica aqui com as nossas dicas de fanfic. Você matou o chefão, pegou todo o conhecimento dele e saiu de avião. Foi embora. Com certeza. Mas foi um bom ano na aeronáutica. Eu fiz vários amigos, amigas que eu tenho até hoje, assim. Foi um ano muito gostoso. E eu sou uma nerdzinha, né, gente? Então eu gosto de ordem e das coisas certinhas. Eu adorava marchar, assim, eu achava tão bonito. Eu sabia todos os hinos. Porque não só os hinos normais, tem hino do aviador, tem hino do intendente, tem hino do mecânico, que eu não lembro mais o nome. Tem 30 milhões de hinos. Eu sabia todos. Gente, eu desfilei, eu me voluntariei para carregar a bandeira do quartel no 7 de setembro, quando o 7 de setembro ainda era uma data ok. Então, assim, não é o caso agora. Mas estava lá, porta-estandarte. Tchau.
É quase um passado mítico, né? Eu fico às vezes com medo de ter que me envergonhar, entendeu? É meio complicado isso pra mim. Mas e aí, depois de aprender a pilotar aviões e usar roupas bonitas e carregar bandeiras no 7 de setembro, como é que foi? Como é que seguiu aí sua trajetória? Aí eu voltei pra faculdade, né, pro hospital, e aí eu comecei a fazer a residência de dermatologia. E o primeiro ano da residência, ele é de clínica. Você passa com os estágios de clínica médica normal, assim. Então, assim, eram vários estágios que não tinha nada a ver com dermatologia. Era meio que uma continuação do internato, assim. Então eu li bastante ainda, tipo... Era um negócio meio... eu só quero que acabe, sabe? Então minha vida meio que seguiu no mesmo ritmo. Só que a partir do segundo ano, aí você começa mesmo na dermatologia. E aí o bicho pega. Porque você só tem 2 anos para aprender tudo sobre as perebas. E é um pouco tenso. Assim. Eu gostei do uso técnico, né? Pereba. Eu achei legal. Eu amo perebas. Perebas é uma palavra ótima, gente. Usem sempre que possível. Não, eu imagino que você receba muitas visitas de pessoas do tipo, doutor, estou com uma pereba e não sei o que é, né? Tipo, normal. E as pessoas chamam mais de verruga. Verruga. Tudo é uma verruga, é. Poucas coisas são de verdade uma verruga. Mas aí ficou um pouquinho mais complicado, porque aí eu tinha que estudar bastante, tinha várias provas, tinha muita chamada oral, alguns estágios eram bem pesados. Então, nessa época, eu não conseguia mais ler. Simplesmente, assim, eu estava só exausta nessa época e tendo que estudar muito dermatologia, né? Quando a gente se forma, a gente tem uma prova de título, que é uma grande prova de decoreba. Então, pensa nos detalhes mais mínimos e inúteis da dermatologia, tudo que caía nessa prova. Então, foi mais um período que não conseguia estudar nada, assim, e era bem estressante. E aí, depois que terminou a residência, eu fui fazer mais um ano de especialização. E eu fui fazer em cirurgia dermatológica. Então, basicamente, operações de perebas, né? Câncer de pele e outras coisas. E aí, nesse ano, era um ano um pouco mais tranquilo. Alguns dias eram meio período, no outro semestre não era nem todo dia. Eu comecei a trabalhar fora. E nessa época eu comecei a ver como eu sentia falta de ler, no mesmo ritmo que eu lia antes. E como isso era um negócio que me fazia bem. Então, uma hora eu falei assim, chega, dane-se, eu tenho que parar de só estudar e voltar a gostar de ler as coisas quando eu quero, assim. Então, eu me empenhei mais para voltar a ler. Que foi quando eu voltei a anotar as minhas leituras também. Eu fiz um Goodreads, comecei a anotar o que eu estava lendo, comecei a ver o quanto que eu lia, comecei a me engajar de novo. E eu acho que foi nessa época que eu conheci o BookTube, ou um pouco antes disso ainda, que eu ouvia. E aí eu comecei a pegar um monte de indicação, né, de livros, tudo. Então, eu voltei a ler mais ou menos em 2018, assim, foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque eu vi como eu sentia falta. E o canal surgiu nessa época? Não, surgiu faz um ano. Foi no meio da pandemia. É um filho da pandemia, o canal e o Instagram também. Eu não tinha Instagram, eu nunca fui de redes sociais, assim, nem na época do Facebook, nada. Mas eu criei um Instagram exatamente porque eu vi que muita gente do BookTube tinha Instagram e publicavam coisas lá, e eu descobri que tinha muita coisa no Instagram sobre isso. Aí eu criei um Instagram de nomes aleatórios, tipo, um Instagram que era só pra seguir pessoas, sabe? Não tinha foto, não tinha absolutamente nenhuma publicação, eu só queria seguir as pessoas. E aí eu comecei a gostar um pouco mais. E aí eu comecei a ver que, pra mim, talvez fosse um caminho mais fácil fazer um Instagram. Porque a minha plataforma preferida é o YouTube. É o que eu mais gosto de realmente consumir. Só que é um pouco mais complicado, né? Você tem que gravar, você tem que editar, você tem que ter uma câmera, alguma coisa assim. E eu não via como eu ia conseguir fazer isso. E aí, no meio da pandemia, eu comecei a ler a Divina Comédia. E foi um livro, gente, foi um livro tão marcante, mas tão marcante. Eu tava lendo o Inferno e eu ficava, sabe assim, eu preciso falar disso, alguém precisa conversar comigo sobre isso, eu preciso fazer isso. Foi aí que eu criei o Instagram, por causa da Divina Comédia. A minha primeira postagem é do Inferno. E aí depois demorou mais uns 6 meses até eu criar o YouTube. E aí eu ainda tinha vergonha de aparecer na câmera. Minhas postagens do Instagram não tinham uma cara, assim. Era só fotos mesmo.
Aí eu fui criando coragem, aí eu criei o canal do YouTube, aí eu comecei a me soltar um pouquinho, um pouquinho mais. Então, faz 1 ano que tenho Instagram e não faz nenhum ano que eu tenho o canal. E é um negócio que me faz muito bem. É muito corrido pra mim. Eu tive que aprender a editar, dei umas choradas de vez em quando com os programas de edição, foi triste, foi sofrido, mas acho que agora eu aprendi a fazer o básico e eu me divirto muito fazendo isso. E eu acho que eu leio melhor hoje por causa disso. Eu tenho que organizar o pensamento, né? Quando você vai resumir alguma coisa, eu sinto que eu tô pensando mais sobre aquele livro, porque antes era você lê, acaba, próximo, né? E quando você tem que sentar e escrever uma coisa, e eu escrevo o roteiro, porque eu não consigo não escrever as coisas muito certinhas, assim. Aí eu acho que eu acho que eu sou uma leitora muito melhor do que eu era antes, assim. Eu tenho vontade de reler tudo que eu já li, pra ver qual que é a diferença agora. E como é que surgiu a ideia de misturar os drinks, né, com o livro? Que é uma ideia muito, tipo, como ninguém tinha pensado nisso antes, sabe? Porque eu acho que é isso, né? As pessoas ficam, eu tomo um cafezinho enquanto eu leio, eu tomo um chazinho. Aí você veio, tipo, não, eu tomo um drink, Uma cachaça. tomo uns bons drinks. Como é que veio essa ideia, assim? Eu comecei... Eu não bebia até muito tempo da minha vida. Tipo, até uns 25 anos da minha vida eu não bebia nada. E aí eu comecei a gostar um pouco mais, aí eu aprendi a beber, me ensinaram, eu tive uma aula com uma técnica de beber destilados, e eu vi que funcionava, e aí eu comecei a gostar de destilado. E aí, como uma pessoa maníaca, eu resolvi ir mais a fundo nisso, né? Então eu fiz um curso de bartender, em 2019, quando eu já estava curtindo bastante, né? Eu fiz o curso no Senac, de formação mesmo técnica, né? E, assim, saindo do trabalho, correndo, indo até lá, o curso até às 11h30 da noite. Foram 3 meses que eu virei um pequeno zumbi, mas eu era um zumbi muito feliz, porque eu tava amando aquilo que eu tava fazendo, tava sendo muito gostoso. E em épocas que a gente ainda se reunia, né, então todo fim de semana vinha alguém aqui em casa para eu testar os drinks novos e tentar fazer receitas e tudo isso. E aí, quando eu fui criar o Instagram no meio da pandemia, eu ficava pensando assim o que eu tinha para oferecer ali com aquelas resenhas, né? Eu não sou das letras, eu não sei tecnicamente as coisas dos livros. E eu tava tentando, sabe, encontrar alguma coisa que eu pudesse acrescentar, algum diferencial mesmo, do que só falar de uma coisa que nem é da minha formação. E aí eu tava lendo Inferno, e aí eu resolvi assim, mas eu podia fazer um drink preto pra combinar com a capa do livro. Esse foi todo o meu raciocínio, extremamente elaborado, né? E aí eu resolvi fazer um drink que tinha café, exatamente pra ele ficar escuro. E a foto ficou bonita, né? Porque a capa preta, o drink preto, tudo isso. E foi aí que eu comecei a fazer. Aí veio um próximo livro, eu acho que foi O Apanhador no Campo de Centeio. E ele bebe uma bebida, ele toma um whisky highball no meio do livro, assim. Aí eu, pronto, eu posso fazer um whisky highball, então, para combinar com esse livro, que é uma bebida que aparece. E foi indo, assim, eu sempre fico procurando alguma coisa de dentro do livro. Antes era só cores, as coisas melhoraram um pouco depois disso. Mas foi quando eu tentei buscar algum diferencial mesmo para o que eu estava fazendo. Já que eu não ia acrescentar em questão teórica para o negócio, eu achei que ia ser interessante. E como ia ser uma coisa absolutamente visual também, já que eu não queria aparecer porque eu era uma pessoa muito envergonhada, eu achei que os drinks iam ficar legais nas fotos também. E no fim é a junção de 2 paixões, né? São 2 coisas que eu amo muito, assim, são meus hobbies preferidos. Não, muito legal. A ideia é realmente sensacional, assim. Enfim, eu não bebo, mas eu fico, tipo, sempre olhando a receita. O que ela colocou nesse, sabe? Tipo... Eu não bebia também, Ju. Você só precisa encontrar a bebida certa. Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente já vai pro livro, gente? Não, antes de você criar, que você descobriu, só uma dúvida. Quem você começou a assistir e gostava, enfim, o que nesse mundo de booktube, entre criar o canal e ter esse reencontro com os livros, o que você, só pra saber o que você curtia? No começo eu não conhecia muita gente, eu acompanhava muita gente do booktube jovem. E esse foi um fenômeno engraçado na minha vida, porque eu pegava 1 milhão de recomendações e eu não gostava de nada. Eu lia e eu continuava pegando as recomendações, eu continuava não gostando, assim, eu entrei num vórtice, assim.
E aí que eu comecei a ver que tinha outras pessoas. A primeira pessoa com um gosto mais parecido com o meu que eu encontrei foi a Bárbara, do B de Barbárie. E foi ela que eu comecei a ir por ela. E aí eu cheguei até a Lu, eu cheguei até o Redemunhando, a Nath. E aí eu fui indo por esse caminho. Desse Booktube jovem, eu ainda acompanho a Beatriz Paludetto e o GF, o Vitor Almeida. Eu não gosto de nada que eles leem, nossos gostos são totalmente diferentes, mas eu acho eles muito engraçados, então eu vejo só porque eles são legais, assim. Mas eu não pego recomendações de livros. Ô, Sol, você lembra de alguma coisa que você leu por causa do Booktuber, assim, por causa do Booktube, e gostou muito? Nossa, peraí que eu tô com muita dificuldade de pensar em alguma coisa agora. Ah, foi Flores para Algernon. E esse foi recomendação do Booktube Jovem, olha só. Esse é muito bom mesmo. Esse livro é muito, muito legal. E esse livro é fantástico. E esse, inclusive, meu marido leu também, ele amou. Ele não lê, ele fala, a gente fala que ele lê, que ele só ouve audiobooks. Então, pra diferenciar, a gente vive falando que ele lê. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que reflete um pouquinho o espírito da medicina em geral, né? Mas eu tenho vários amigos que leem da medicina, tudo. Mas não é a maioria, assim. É uma área... As pessoas ficam um pouco técnicas demais, eu diria. Até achando que elas já sabem o suficiente sobre o mundo todo, porque elas sabem muito sobre um negócio muito pequeno, né? Mas meu marido, ele é ortopedista. E quando ele começou com esse negócio de audiobook, ele passava o dia inteiro ouvindo audiobook. Então ele estava lá no centro cirúrgico, por exemplo, esperando entre uma cirurgia e outra, e ele ficava lá com o fone dele ouvindo o audiobook. E aí alguns colegas dele foram pra ele e perguntaram assim, mas que tanto você fica ouvindo e tal? Aí ele assim, é livro, né? Tô ouvindo os livros dele. De ortopedia? E começaram a falar os nomes de livros de ortopedia. Ele assim, não, tipo, livros de ficção. Aí as pessoas olharam assim, mas historinha? Aí ele, historinha, é isso que eu estou lendo, historinha. Então, às vezes, essa é uma visão não muito infrequente nesse meio. Isso acontece direto comigo, Sol. Na tecnologia, eu acho que até já contei aqui exatamente esse termo, de historinha. E uma outra questão que eu respondo sempre também mas não é melhor ler logo a não ficção? Tipo, como se fossem degraus, sabe? Uma Quando coisa você é útil, pequeno, né? você lê a historinha, Não, mas exatamente. você gosta de ler livro normal, assim, ou esses de historinha? Livro que você usa as coisas? Ou... Não, é livro de verdade, né? De história de verdade, ou de história inventada, né? História inventada é bom também, né? Eu adoro quando a pessoa fala, não, mas de história... Não, eu gosto... A pessoa fala assim, não, mas eu gosto de ler, mas eu gosto de história real, sabe? Eu gosto de história de verdade, assim. Não gosto dessas coisas inventadas. Toda a literatura ocidental resumida em historinha inventada, né? Partindo da ideia de que uma biografia, ela de fato corresponde a todos os fatos. Eu acho que essa é a minha parte favorita. É a realidade. Mas eu confesso que me choca, assim, eu fico meio chocado, assim. Não é porque eu gosto de historinha, afinal, mas eu confesso que essa visão, assim, tão determinista, assim, do que é o, né, tipo, de verdade, não verdade, não deixar esse espaço para a imaginação, eu confesso que eu fico meio chocado quando me perguntam isso de verdade, né, do tipo, você lê, mas você lê história de verdade ou história inventada de mentira, né? Muito engraçado, assim, essa relação. Mais algum ponto, gente? Ou vamos para o nosso Calvino da vez? Acho que vamos entrar no Calvino, vamos descobrir por que a Sol escolheu. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Sol, quando que o Calvino, esse livro especificamente, você encontra ele e qual foi o impacto, né, do Sil Viajante numa noite de inverno teve para você ter escolhido ele para falar aqui com a gente hoje? Então, a sorte, olha que bom, fica a dica para todo mundo que não gosta de escrever em livros. A sorte é que eu escrevi a data que eu li nesse livro. Olha que maravilha, então eu sei exatamente quando é que ele entrou na minha vida. Então, eu li em 2002, eu tinha 13 anos na época que eu li esse livro. E eu até fui perguntar para minha mãe de onde que esse livro veio, né? E ela me falou, né, que ela comprou esse livro para mim porque eu tinha acabado de ler o Visconde Partido ao Meio e o Cavaleiro Inexistente, do Calvino, e eu tinha amado.
Então, ela assim, beleza, vai lendo aí, ó. Ia trazendo os outros livros do Calvino e me dando, assim, é isso aí. Ela nunca leu esse livro também, ela não conhecia. E eu acho que foi nessa hora que eu estava começando a entrar nesses livros um pouco mais complexos. Então, eu já estava lendo aqueles romances históricos torossos desse tamanho aqui, né? Indo para livros, saindo mais do livro infantil que eu li anteriormente. Foi pouco antes disso também que eu li O Senhor dos Anéis. Então, é bom uma época que você não tem medo de calhamaço, né? Você acha que tem a vida inteira pela frente, então o tamanho de livro não te assusta mais. E aí minha mãe me deu esse livro para ler. E eu acho que esse foi um dos livros que me mostrou que a literatura pode ser muito esquisita e não ter uma resposta óbvia do que está acontecendo. Porque até então, os meus livros todos tinham um final, tinha uma história reta que começava e terminava. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, primeiro que ele me fez pensar em muitas coisas que ficaram comigo para sempre, assim, alguns detalhes da história que depois eu vou contar para vocês. Mas eu lembro que quando eu cheguei no fim, eu fiquei absolutamente bugada, assim, porque as coisas não faziam sentido, assim, elas não estavam completamente encadeadas. Como é que você me escreve um livro que termina daquele jeito e todo o resto? Cadê as ligações que acontecem ali? Por que aquelas coisas estão acontecendo? As coisas eram muito doidas. E foi um livro que me marcou tanto que eu sempre tive ele perto de mim desde então. Então, assim, a minha mãe, ela tem uma chácara que fica no interior. E quando os livros começaram a fugir do controle dentro de casa, porque não tinha mais onde enfiar, ela construiu uma biblioteca na chácara. Então, todos os livros que eu já li, eles vão para a biblioteca. Só que por algum motivo, eu sempre fiquei com o Seu Viajante numa Noite de Inverno comigo, junto com os livros não lidos que eu vou ler, assim, porque eu sempre fico pensando que eu tenho que reler esse livro para ver que raios estava se passando ali. E eu nunca mais reli, desde então. Só que eu nunca mais esqueci esse livro. É um negócio que sempre ficou na minha cabeça. Então eu achei que esse foi um livro que me introduziu para outras formas de literatura que eu nunca tinha visto. E mostrou que às vezes a literatura não é fácil e você tem que dar uma penadinha para conseguir entender e tá ótimo. Pode ser uma ótima experiência mesmo assim. Vocês já tinham lido, né? Eu já lembro de já ver o Caleb falando desse livro em algum podcast. O meu também tem data, o meu é 2006. Quando eu li um pouco antes, na verdade. Eu li o livro da biblioteca e eu gostei tanto que quando eu vi ele à venda, eu comprei. Mas eu gosto muito desse livro. Mas eu nunca tinha relido também. Eu não consegui terminar de reler, mas eu li até a metade, assim, e eu fiquei meio saudosa, assim, querendo ler direitinho, sabe? E aí esse foi um dos primeiros presentes que eu dei pro Caleb. Olha que lindo! Eu ia sair de férias da livraria, a gente não ia ficar um tempo sem se ver, que eu fui pro Rio de Janeiro. Então eu li o meu em 2009, eu tinha a passagem do Rio de Janeiro, estava dentro do ônibus. E aí foi esse o livro que a Juliana me deu. Ai, que fofo! Um livro de casal maravilhoso e confuso. É super confuso. E super legal, assim. Então, acho que eu tenho essa relação de afeto também por conta dessa, né, de ser presente e tudo mais. Mas que curioso essa sua... Tão nova, né? Assim, essa percepção das coisas, né? Acho que sempre tem um livro que muda a gente, não vou falar que não é melhor, mas muda a forma de enxergar mesmo, né? Os outros livros. E esse daqui é um livro... É um livro estranho, né? Assim, eu na minha releitura agora foi um... Assim, não, eu gostei, mas pra mim ficou mais uma coisa... Eu acho que eu gostei mais da primeira vez, né? De ler, e essa surpresa, né? Essa busca constante que o livro traz. Mas eu fiquei mais, tipo... O que mais me impressionou é, tipo, o Calvino é genial, assim, sabe? Eu fiquei meio impressionado com a engenhosidade, assim. Acho que eu gostei menos na releitura do que eu gostei na primeira vez, mas... Eu fiquei meio pensando nisso que você falou, assim, porque ele é de fato um livro que ele... É um livro que ele é muito estranho, né? E é difícil, às vezes, até pensando assim, do tipo de você pensar nos outros dois que você falou dele, né? Que são livros mais... É totalmente diferente. Né? Tipo, são histórias meio, né? Tem um quê de fabular mesmo, né? E o engraçado que eu acho é que ele fala que vai ser diferente logo no primeiro capítulo, né? Porque ele já começa falando, você está pegando o livro do Italo Calvino procurando aquela linguagem que você já é familiarizado, né?
Mas esse livro é diferente. E você assim, seu safadinho. Sim. Só para citar aqui que a primeira vez que a Ju e o Caleb mencionaram o Se um Viajante numa Noite de Inverno foi no nosso campeonato de títulos. Eu votei, é verdade, porque eu fiquei torcendo para esse título e eu não fui contemplada. Mas é um belo título, né? É um título incompleto. Cadê o resto dessa frase? É muito confuso isso. Não, e só complementa, isso que a Sol falou é muito verdade, né, da relação e foi, acho que um pouco, a minha relação com ele um pouco, né, mais pra frente, um pouco mais velha, porque eu lia muita não ficção. E aí, quando eu comecei a ler ficção, eu falei, caramba, é isso, essas historinhas inventadas pode ser assim, sabe? Eu fiquei muito impressionada. E aí, nessa releitura, eu lembrava que tinha um humor, assim, mas é muito humorado, assim. A história do leitor, o tempo todo ele tá tirando sarro da situação, e tá tirando sarro do cara da editora, do cara da livraria, do cara da leitora, do professor, que é do departamento do Cimério com o CIM. Tipo, sabe, essa brincadeira o tempo todo, né? Eu achei isso sensacional. Essa parte, né, da brincadeira foi mais na releitura, mas de tipo isso, eu lembro que quando eu li, eu queria ler todas as histórias que ele começava, e eu, meu Deus! Sim! São todas ótimas! Gente, a gente vai ter que passar por uma sinopse, vocês sabem, né? Em algum momento... Como explicar mais ou menos como é que é a história desse livro, né? Eu posso tentar. Bom, então a história, ela começa, o primeiro capítulo, ela começa em segunda pessoa, que já deixa todo um estranhamento. Então, quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu achei que era um prefácio de algum convidado, né? Você pegou um livro do Ítalo Calvino. Aí você, ok, um prefácio. E aí ele começa a descrever o leitor indo na livraria e escolhendo entre todas as categorias de livros que eu vou ler quando eu tiver tempo, livros que eu nunca vou ler porque eu não quero, livros que me despertaram um interesse e eu não sei explicar porquê, mas eu tenho que ler agora. E aí você escolhe o livro do Ítalo Calvino, você senta para ler e aí você começa. E aí quando você vira a página, você entra no capítulo Se um Viajante numa Noite de Inverno. E é uma história sobre esse viajante numa estação de trem com uma névoa e uma fumaça, e ele tá carregando uma maleta misteriosa. Só que daqui a pouco o capítulo termina num clímax, numa coisa incrível, e aí quando você vira a página de novo, você volta para a narrativa de segunda pessoa e falando assim, não tem mais a continuação do livro. Todas as próximas páginas do livro repetem o primeiro capítulo. E esse leitor, então você, no caso, vai até a livraria tentar trocar esse livro por um livro não defeituoso, só que quando te entregam é um outro livro, e começa uma outra história. E aí, na partir daí, sempre que você for tentar ler uma história, ela será interrompida por questões da natureza e do universo, e você nunca vai conseguir terminar essas outras histórias. E o livro inteiro é a busca desse leitor pelo final das histórias que ele começou um dia. Se fosse nos tempos atuais, primeiro ele ia xingar muito no Twitter, ia reclamar no Instagram do livro tá errado, ele não ia se conformar, e ele não ia sair dessa busca, dessa aventura que se torna ele tentar encontrar o livro dele. Né? É fantástico. A gente estava falando antes sobre historinha e livro de historinha e livro que não é de historinha. O livro funciona nesses dois níveis, né? Você tem a historinha em si, que é isso que a Sol comentou, de que nada se completa, você não tem uma finalização, e você tem essa outra camada, que seria a camada não ficcional, mas ela tá ali representando uma camada mais próxima de um real, ou mais próximo da gente, né? Só que ela é igualmente absurda, ou talvez mais absurda, né? Porque ele vai encontrando pessoas estranhas, e aí ele tem aquela história com aquela leitora. Eu amo o aluno que ele encontra na universidade quando ele está indo em busca do professor lá de Cimério, que ele se esforçou muito, aquele aluno, para não ler. Hoje em dia ele é capaz de não ler, ele passa por um letreiro e ele é capaz de não fazer a leitura. E isso foi um Esse esforço. É um dos momentos desse livro que me marcou muito na minha primeira leitura. Eu lembro até hoje. Eu li esse trecho, eu estava no meu curso de inglês, antes de começar a aula. E aí, quando terminou a aula, eu saí do curso e fui pro ponto de ônibus para voltar para casa. E esse negócio ficou na minha cabeça, e eu
eu não consigo não ler as coisas se eu quiser. Uma vez que você aprende a ler, você realmente se vira um escravo da palavra. E aí eu lembro de fazer esforços conscientes, sabe? De passar o olho nas placas e nos ônibus e tentar não ler. E é absolutamente impossível. E isso me marcou de uma forma que eu ficava tentando imaginar como é que era um mundo de uma pessoa não alfabetizada. Que essa não escolha. É que nem a gente, só que ao contrário, né? Ela não consegue ler e você não consegue não ler. Você não tem essa opção. E esse negócio me marcou pra sempre, assim. Vira e mexe, eu tô tentando não ler as coisas na rua. É absurdo, assim. Eu lembro o momento que eu li isso. Mas eu achei curioso isso, que assim, ele é um livro essencialmente de metalinguagem, né? Mas ele vai funcionando em várias discussões, né? Inclusive essa que a gente estava tendo há pouco, né? Do que é literatura e o que é história real e como que essas histórias funcionam e quais as camadas disso, né? Sobre autoria também eles discutem bastante, né? Qual que é a importância de você ter um autor ou não? Que tem livros que chegam até hoje sem autores, e tem livros que têm autores e são esquecidos, tem livros que a gente denomina um autor aleatório só para ter um nome ali, para você se sentir um pouco mais confortável, mas essa discussão, né, dos apócrifos é muito interessante. Os apócrifos eu achei, acho que foi o que eu mais gostei dessa releitura, assim, porque também tem isso, né, livros dos autores, e ele fala uma coisa que eu acho engraçado, né? O livro é de 79, originalmente, né? Em italiano. E ele brinca meio com ghostwriter, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa que a gente viu super nos últimos tempos, assim. Eu acho engraçado isso, né? De pessoas contratadas para simular a escrita, e tem nisso que a Lu falou da metalinguagem, às vezes tem uma meta, assim, porque ele começa até com uma ideia, não é exatamente isso, mas eu vi por esse lado, que em algum momento ele discute sobre a máquina te indicar algumas coisas e reproduzir umas outras. E eu fiquei pensando nessas máquinas que tentam meio que reproduzir o estilo de um artista, ou a escrita de um artista, ou reconhecer como que é o padrão, assim. Eu fiquei meio pirando, porque tava muito distante, né? Isso é só isso, né? E tem também, assim, os diferentes tipos de leitores que ele apresenta pra gente. Então tem a leitora que ela só lê pra ler e pegar o próximo livro. Tem a leitora absolutamente analítica, ela não quer nem saber o fim da história. Ela só quer ler um trecho pra analisar, esmiuçar até o fim. E tem o leitor, que é o personagem, né? Que é a gente, que ele só quer chegar no final do livro, ele só quer saber como termina. Mas que bom que vocês acharam o livro engraçado, porque eu fiquei com essa dúvida, porque eu acho esse livro muito engraçado. E eu fiquei lendo ele, e eu sempre me remetia, vai ser uma afirmação esquisita, mas vão comigo que a gente vai explicar. Mas eu acho que esse livro tem muito do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Porque eu acho que o melhor dele não é uma história linear, são os pequenos causos que ele vai contando. E esses causos, que não é um humor escrachado, que nem o do Guia, mas é esse humor constante nas pequenas coisas que vão acontecendo. Então eu sempre pensava no Guia quando eu tava lendo esse livro. Pra mim faz total sentido, Sol. Eu também relacionei muito. Gente, ele tem uma frase que me marcou demais. Eu não lembrava da primeira leitura, mas dessa eu achei incrível, que o passado é como uma tênia. Ele fica no seu intestino e você não consegue eliminar ele, né? Não importa em quantos banheiros ou moitas você vá, como na Venezuela. Termina a frase assim ainda. E é um humor meio nonsense também, né? As coisas acontecem de uma forma muito doida. E é um humor que funciona muito na construção das frases também, né? Ele tem o humor da situação e o humor da própria forma. Não, é que a gente tá falando de autoria, e eu grifei uma parte aqui que que quando ele tá conversando lá com aquele editor, aquele Cavedagna, né? Ele fala: que importa o nome do autor na capa? Vamos nos transportar pela imaginação para daqui 3.000 anos. Sabe-se lá quais livros da nossa época terão sobrevivido e quais autores ainda serão lembrados. Haverá livros que continuarão célebres, mas que são consideradas obras anônimas, como é para nós a epopeia de Gilgamesh. Haverá autores cujo nome permanecerá célebre, mas dos quais não restará nenhuma obra, como é o caso de Sócrates. Ou talvez todos os livros remanescentes sejam então atribuídos a um único e misterioso autor, como Homero. É muito bom, né, cara? É perfeito. Mas sabe que acho que relendo agora, e
eu achei ele meio confuso, assim, sabe? Eu achei ele... eu tive umas dificuldades em alguns momentos, mesmo sabendo que ia se desenrolar, assim, sabe? Não sei se pensando num leitor mais empolgado, né, assim, né, se for um pouco menos empolgado, se não vai, porque, assim, eu acho que, na verdade, assim, o livro me conquistou porque aquele primeiro capítulo de descrevendo a livraria é o leitor, assim, sabe? E ler é uma parada tão... A gente sempre fala, né, e acho que até pensando, né, só nas leituras conjuntas, nos clubes de leitura, nas coisas, que é o que faz isso tão especial, é porque ler é um ato solitário, né? E acho que aquele primeiro capítulo, assim, é perfeito, assim, sabe? Tipo, porque ele pega o espírito do leitor e de quem nunca foi numa livraria. Então, eu acho que o livro já tinha me ganhado, mas eu fiquei com a impressão de, assim, ele é confuso, assim, ele não é um livro fácil, assim, tem uma hora que a trama, assim, ela fica muito, tipo, o meta do meta do meta dentro da história. Isso porque eu não tô falando das narrativas, eu tô Só da falando da história história, normal, é né? muito confuso mesmo. Eu acho que o começo ele te pega porque é uma sensação de espelhamento absoluta, né? Porque eu não sei vocês, mas à medida que eu vou lendo, eu vou tentando imitar o que o leitor tá fazendo como se fosse eu fazendo, assim. Então ele assim, você estica as pernas num sofá para ficar confortável, eu esticando as minhas pernas, assim. Não, mas será que não é melhor você ficar sentado? É verdade, não tentar ficar sentado. Eu tentava imitar tudo que ele fazia. E aí ele, não, vamos na livraria trocar esse livro. É verdade, eu iria na livraria trocar esse livro quebrado. Só que passa de um ponto, né, que o negócio fica tão absurdo que você não tem mais onde você se refletir ali, né? A coisa tomou um rumo absolutamente difícil. E o que eu acho que essa dificuldade vem do fato de que a gente não vê a coisa em toda a sua cronologia, né? Elas são muito... Depois de um tempo, ela fica muito picada. Aí você vê o leitor... Sabe-se lá quanto tempo passou e você pegar ele de volta depois da próxima leitura. Quando você vê, já mudou 1 milhão de coisas. E aí tem o espião que é contra o espião do espião. Aí, meu amigo, vai saber o que está acontecendo. Eu acho que a ideia não é entender essa parte, porque eu não entendi. Pra mim, eu não tinha lido o livro ainda, foi a primeira vez que eu li, acho que é a única aqui. Foi isso, assim, eu entendi que essa é obviamente a proposta, mas pra mim foi uma leitura meio engasgada, assim, eu tinha essa impressão de o tempo todo ter as minhas próprias expectativas interrompidas, assim, e eu acho que com o tempo isso foi me cansando um pouquinho, assim, eu acho que na medida que a história ia ficando mais intrincada e mais confusa, eu acho que eu fui me perdendo, assim, eu acho que é um livro que o início me ganha mais do que o fim, assim, mas eu acho que tem a ver com uma proposta mesmo, né, dele de literatura, Ele assim. não é um livro rápido. Não é um livro que você lê na sequência. Porque não tem uma sequência quase para ler, né? É meio engasgado mesmo. E se você é o leitor e você tá frustrado, você tá exatamente que nem o leitor do livro, né? É sobre você essa história. Sim, que é muita narração em segunda pessoa também, né, ele tá falando diretamente com a gente. Mas ali ele tá falando sobre a gente pegar um livro e já saber como o Calvino escreve, então você exatamente ter o que você espera, né, você, entender o autor como alguém que vai te dar exatamente o que você deseja, né. Ou então, o que que a gente considera um bom romance, né, tem uma parte que aquela leitora fala, né, que ela gosta de romance, porque o romance é onde as histórias se fecham, né, onde tudo faz sentido, onde as coisas têm uma cadência, e é tudo muito concreto, e na verdade a vida não é assim, né, o mundo é caótico, a gente tem uma falsa impressão de que a literatura espelha o mundo, mas não é isso que acontece, né. Então eu acho que o tempo todo ele tá brincando com isso, e aí eu acho que essa experiência de ser truncado, de ser difícil, faz total sentido, faz parte mesmo da experiência, né. Mas no final eu estava um pouco lutando, assim, pra mim foi ficando mais difícil mesmo. Eu acho que não é um livro tão gostoso de ler, porque ele realmente é lento, mas eu acho que ele fica muito com você depois. Pelo menos essa é a minha sensação. É um livro que nunca me abandonou. É um livro que eu sempre tenho que pensar sobre ele. Então eu acho que o valor dele tá aí. Não tanto de entretenimento como os outros livros do Calvino, né, que são excelentes e super fluidos, mas nessa questão de as ideias vão ficar com você para sempre, esse tipo de coisa que você pensa. Ele constrói imagens muito bem também, né? Nossa,
E nisso, anos depois, agora, recentemente, acho que faz 1 ano, uns 2 anos, eu li o Cidades Invisíveis, do Calvino. E, gente, eu encontrei muita coisa do Cidades Invisíveis aqui, nas descrições que ele faz, que são tão visuais, são tão ricas, que Cidades Invisíveis é isso, né? É você sentar e ler um monte de descrição e ficar pensando nelas, assim. E eu vejo muito isso nesse livro também. Tem um trecho no começo, que esse também é um trecho que me marcou na primeira leitura, que ele ficou tão bravo com o livro quando ele viu que não tinha fim, que terminava naquele capítulo, que ele queria jogar o livro pela janela. E ele queria que o livro fosse cortado pela persiana e que soltasse as estrofes, as palavras e os fonemas. E não, ele vai jogar o livro então pela parede, para que todos os átomos sejam desintegrados. E parece que você está vendo isso acontecendo, né? O livro sendo esmiuçado, sendo destruído em partículas cada vez menores e expulsos da atmosfera. Eu acho que ele tem construções visuais muito incríveis. Me impressiona demais isso. Ele é muito fluido e é isso, né? Essa coisa, a forma como ele vai encaminhando as coisas, assim, eu acho tudo muito natural, assim, sabe? Tipo, então às vezes vai falando uma coisa meio absurda, tipo essa, e tipo, não, ok, se eu jogar o livro aqui, sabe? Vai acontecer. Faz sentido. Faz sentido, né? E essa brincadeira, né, dele do começo, né, que ele fala, né, do tipo, você tá esperando mais um livro do Calvino, mas ele sempre que escreve uma coisa diferente e tal. E acho que é muito, tipo, também ele respondendo à crítica, sabe? Porque é isso, assim, acho que tirando esses livros da trilogia, né, que é o Visconde, o Barão e o Cavaleiro Inexistente, todo o livro dele é totalmente diferente de tudo que você já leu na vida, assim, é um negócio bem impressionante, assim. Ele gosta dessa brincadeira de nunca se repetir e tudo mais, assim. Tanto que o que eu li para o semestre dessa faculdade, para esse curso, foi o Castelo dos Destinos Cruzados, que eu gostei muito, mas eu acho que eu não, assim, eu gostei mais porque eu acho uma ideia genial do que pela execução em si, sabe? E eu acho que o que você falou disso, de ser um livro que fica, porque de fato, eu não tenho uma das melhores memórias, mas, cara, eu li esse livro em 2005 e 2006 e eu lembro de trechos dele até hoje, sabe? De tipo, né, não tão bem como você, mas assim, de lembrar mesmo, sabe? De coisas, e eu acho que é isso, é um livro que acaba marcando justamente por você entrar nesse jogo junto com ele, né? Ele sempre convida, esse livro ele tá te convidando para entrar num jogo, né? E aí você tem que topar e entrar com ele, porque senão, de fato, fica uma leitura, né, enfim, maçante e tudo mais. Eu acho que essa é a brincadeira, né? Eu acho isso muito fantástico, assim, do Calvino, assim, ele tem essa coisa meio lúdica, ao mesmo tempo que é um cara muito cabeçudo, sabe? Tipo, você vê outras coisas dele falando de literatura, você fala, meu, esse cara sabia de absolutamente tudo, ele é totalmente lúdico eu acho fantástico, de verdade. Eu sempre falava, inclusive eu queria até perguntar para você, que qual livro começar para ler Calvino, né? E aí eu sempre achava, falei, putz, não, se um viajante é a melhor coisa que ele já escreveu. Não. Mas eu fico pensando, primeiro que, né, aí você vai ler as outras coisas dele, você pode achar, sei lá, estranho, mas eu fico pensando que a Lu até definiu, não sei se é pro fandom, né, acho que talvez o Castelo dos Destinos Cruzados seja pro fandom, porque é mais complexo. Mas, cara, eu não sei se é um bom livro pra começar a ler ele, né? Assim, atualmente, pensando. Eu sempre achava que vai lá, lê, esse é o melhor dele e tal. Qual que você acha, assim, dos que você leu, que você recomenda? Eu só li o Cavaleiro Inexistente e o Visconde Partido ao Meio. O primeiro que eu li foi o Cavaleiro Inexistente, mas eu gosto mais do Visconde Partido ao Meio. Eu acho que esse seria um ótimo livro pra começar. Ainda mais porque a metade esquerda é a metade boa. Calvino era comunista. É muito bom. Mas e você, Ju? Qual que você acha que seria o bom pra começar? Eu acho que hoje em dia esses da trilogia, que os nossos antepassados, né, que ele chama... o meu preferido da trilogia é o Barão nas Árvores, mas eu gosto muito também do Cavaleiro, do Visconde Partido ao Meio, porque, tipo, é isso, né?
corta o cara no meio, uma bala de canhão, divide o cara em dois, e aí tem a parte que é muito boa e a parte que é muito ruim, assim, e é, tipo, muito caricato, assim, é engraçado, sabe? Eu acho que é uma boa forma de começar a ler, assim, e ver que é isso, né? O cara é muito... É isso que eu falei antes, né? Essa coisa do lúdico, assim, eu acho que é muito importante no Calvino isso, sabe? Por mais cabeçudo às vezes que algum livro seja, tem sempre essa ideia da brincadeira, da coisa. Eu acho isso bem impressionante. Eu fiquei pensando, realmente, o Sem um Viajante não é, assim, eu fiquei muito pensando no que a Lu falou, porque, assim, a releitura me ganhou, porque, assim, pô, eu já sou um fã, assim, sabe? Tipo, eu sou do fandom total, assim, eu fiquei meio, tipo, batendo palma pra maluco, assim, sabe? Do tipo, olha que genial esse aqui, esse cara aqui, olha que esse cara é bom, mas de fato, assim, ele é um livro não difícil, né? Assim, difícil no sentido de, não, ele não é impedido, não é você não tem dificuldade, mas assim, ele é realmente um livro que ele vai até pensando nisso que a gente já falou, ele vai se amarrando, né? E uma hora, até mesmo as histórias de elas estão refletidas na outra, né? Quando tem aquela busca do autor, né? Mais pra frente. E a minha vontade para todo mundo que estiver ouvindo se já leu alguma coisa ou não do Calvino, tenta persistir só um pouquinho nesse, assim, que eu acho que vai valer um pouquinho mais a pena pra frente, e meio do tipo, a história, assim, você não vai conseguir ler o livro que eles estão procurando, assim, meio do tipo, spoiler, não vai acontecer, então segue a leitura, assim, porque eu realmente tive dificuldade nesse aspecto, assim, eu fiquei muito mais tocado por algumas coisas, assim, e dentro das coisas que eu queria destacar, só pra, enfim, estamos estendendo aqui, é que ele brinca com a questão da editora, né, e das pessoas que fazem os livros, e você não ter contato, né, e para mim é uma coisa que me toca, porque eu trabalho numa editora, né, na parte comercial, não sou a pessoa que edita os livros, mas tá tão perto desse mundo, né, dos livros, me ajuda, mas ao mesmo tempo, né, você tá constantemente ali com uma coisa, né, e sempre me preocupou que tirasse um pouco desse prazer, né, assim, e eu acho que tira um pouco, né, eu acho que não é possível que não tire, pensando nas pessoas que eu conheço que trabalham, mas eu achei o trecho aqui, eu só vou ler um pedacinho só para vocês, que é porque a leitora não quer ir para a editora, né, ela fala, não, mas vamos, a gente vai continuar nessa caçada, né, tem o leitor e a leitora, e ela fala que não, né, e por que você não quer vir, né, por princípio, como assim? Há uma linha limítrofe. De um lado estão aqueles que fazem os livros, do outro, aqueles que os leem. Quero continuar sendo a parte dos que leem, e por isso fico alerta para manter-me sempre aquém dessa linha. Caso contrário, o prazer desinteressado do ler ler acaba ou transforma em outra coisa que não é o que desejo. Trata-se de uma linha fronteiriça aproximativa, que tende a desaparecer. O mundo daqueles que se relacionam profissionalmente com livros é sempre mais populoso e tende a identificar-se com o mundo dos leitores. Certamente também os leitores são cada vez mais numerosos, mas pode-se dizer que o número daqueles que usam os livros para produzir outros livros cresce mais depressa que o daqueles que satisfazem em lê-los. Ou seja, né, a gente está fazendo muito mais livro do que talvez as pessoas estão lendo, né? E amá-los. Enfim, ela brinca muito com isso e é uma coisa que, para mim, assim, é difícil, né? Assim, equilibrar, porque às vezes não ler livro no meu trabalho, obviamente, mas tá perto, às vezes tira isso e de vez em quando é preciso fazer um redirecionamento e lembrar, né, dos livros que aproximam a gente, dos livros que dão significado para uma coisa que a gente gosta tanto, né? E eu acho que o Calvino é um pouco a essência disso, assim, sabe? Esse semestre que a gente fez com a Jo, assim, eu fiquei muito tocado porque ele é o cara que gosta de ler, assim, sabe? Tipo, essa é a parada dele, assim, sabe? Ele é o cara que tá falando de leitura, tá incentivando, então fiquei feliz quando você escolheu esse, assim, foi legal. E é engraçado quando ele encontra o editor, né? E o editor fala assim, nossa, mas você só veio aqui porque você é um leitor verdadeiro, é tão raro isso, como assim? E eu fiquei pensando, eu não trabalho com livro, né? Mas quando eu li essa parte, eu fiquei pensando assim, será que o fato de eu querer fazer resenha, será que isso me afeta de alguma forma? Será que eu deixo de ter algum prazer? Mas eu acho que eu ainda tô naquele limite, eu acho que só melhora. Eu ainda tô só na parte que melhora a experiência de leitura. E só um detalhe, né? O Calvino, por muito tempo, foi editor da Einaudi, né?
Ele começa a trabalhar muito novo e ele, por mais de 20 e poucos anos, ele foi editor. Ele, enfim, ele fica muito próximo, assim, da Einaudi, que é uma editora italiana, acho que quase que boa parte da vida toda dele. Então, acho que tem uma brincadeira aí dele mesmo falando disso, né? Eu vejo a minha mãe. A minha mãe, ela tem uma maldição, né, sobre ela. Que agora ela não dá mais aula para o 3º ano, mas ela dá aula para cursinho. Então, ela tá sempre lendo os mesmos livros de vestibular. E ela não tem tempo de ler outras coisas. Eu acho que isso é uma maldição para alguém que gosta de ler, né? A pessoa me faz letras e aí ela vai lá, a fada má, e joga isso nela. Terrível isso. Ela tem a lista dos livros que ela vai ler na aposentadoria. E deve ser enorme, né? Porque há quantos anos ela tá lendo sempre os mesmos livros? Meu Deus do céu. Sempre os mesmos livros. Repensei toda a minha vida agora, depois dessa informação. Não, eu gosto de uma parte também que é meio que dá a entender já do que ele tá falando, né? Que quando ele chega lá pro professor do departamento de Cimério, e aí o cara começa a traduzir o livro e para, né? Aí ele fala, tá, mas e aí, né? Aí ele fala assim, não tem pra onde continuar, né? Ele, não me pergunte onde está a sequência desse livro. É um grito agudo que parte de um ponto impreciso entre as estantes. Todos os livros continuam no além. Tipo, aceita. E a ideia de que todos os livros já existem, né? Porque ele também apresenta aquela figura do pai das histórias. Todos os livros já existem no plano das ideias e eles são só transferidos para esses autores pelo fluxo do universo, assim. Tipo, é muito maluco essas histórias. E cada hora ele inventa uma diferente dessas. Não, eu acho que é muito, ele também, assim, óbvio que ele aproveita para fazer, né, das alfinetadas numa parte, numa parte aqui, outra ali, mas também é sempre, muita uma homenagem ao leitor, assim, tipo, a pessoa que, obstinada, né, pela história e pela leitura do prazer, por prazer, e hoje em dia, tipo, é muito difícil, né, você tem todas as outras distrações, né, né, para não ler, né? E aí você ainda assim persiste, assim, é meio que uma odisseia pra achar bendito do fim da história, né? Tipo, ele cria sua própria odisseia, né? Então, eu acho isso muito fascinante. E de último recado, eu só queria dizer que esse livro apresenta o melhor acordo pré-nupcial que eu já vi na vida, que é a sultanesa que coloca no acordo de casamento que ela sempre tem que ter livros excelentes para ler, senão o casamento acaba. Gostaria de ter feito isso. Tá vendo? Gente, Calvino é muito engraçado. Ele é ótimo. E assim, a gente tá falando, mas é que é isso, né? Ele, de fato, tem todas essas questões e ele tem só 250 páginas, assim, né? Ou seja, é um livro realmente que ele tem esse ritmo próprio mesmo, né? Assim, e acho que isso que a Lu falou faz todo sentido, assim. Acho que é um livro que você tem que pegar quando você tá de bem, assim, sabe? Tipo, num ritmo, porque eu recomendo. Eu acho que eu recomendei muito para as pessoas, mas hoje eu não sei se eu recomendaria tanto. Eu só ia falar se um dia você quiser, muito legal. Esteja no estado de espírito adequado. Não é para todo mundo a qualquer hora, né? Mas porque você quer uma homenagem à literatura e uma ode ao leitor? Tá aqui. Mas isso aí, gente. Mais algum comentário aí? O Calvino é um gênio. Que é isso, né? Muito obrigada, Sol, por ter topado e por ter escolhido esse livro incrível. Eu que agradeço o convite, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Sigam a Sol, drinks e livros, fácil de achar. Então, sigam no Instagram, tem o canal do YouTube também, né, Sol? Tem goró e tem livros, então é tudo de bom. E se o livro for ruim, pelo menos você bebeu. Melhor propaganda, né? Você bebe pra esquecer se o livro for ruim. O que Calvino acompanha? O que acompanha assim, um viajante? Eu não pensei ainda, não me joga essa... Toma essa bomba aqui, ó. Eu guardei bem, assim, durante todo o episódio. Toma essa bomba, toma no seu colo. Eu tava em muitas leituras conjuntas, eu não conseguia pensar em drinks ao mesmo tempo. Então, ó, vamos fazer assim. Quando você fizer, a gente compartilha, enfim, a gente vai divulgar. Quando você pensar num drink legal, a gente faz essa divulgação do drink do Calvino. Com certeza vai acontecer, eu não sei quando.
Não, eu ia falar que eu não queria influenciar em nada, mas os pais do Calvino, o Calvino nasce em Cuba, né, e vai muito jovem para Itália, né, os pais são italianos, né, enfim, eles estavam viajando, mas ele nasce em Cuba, quando eles estavam trabalhando lá. Pode ser um rum com um limoncello, talvez. Então, não sei, eu não quero influenciar, não entendo absolutamente nada disso, Mas obviamente. isso é tudo questão de teste, assim, referências. infelizmente eu vou ter que fazer várias misturas até dar certo e ficar provando. Vai ser um sábado muito difícil pra mim esse. Um trabalho árduo, né? Força guerreira, assim. É assim que eu tiver, eu mando pra vocês. Mas eu preciso de ajuda pra inventar um nome, hein? Arabella em Apuros foi um excelente nome pro drink do Reparação. Sim. Talvez esse capítulo, como é que é? Debruçando-se na borda da costa escarpada. Tipo... Sem temer o vento e a vertigem. Gente, esses são os melhores títulos de livro. O Calvino tinha que ter ganhado aquele bingo só porque ele inventou 11 títulos pra esse livro aqui, tá? Então, menção honrosa no mínimo. No mínimo um broche de espadinha pra ele. E pior é que a gente deu o título, acho, pra aquele livro horrível lá do... Que é só título aquele livro. Do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu não li nem vou ler, né? Porque só falam mal, então acho que eu vou deixar pra lá. Eu gostei em 2008. Será que você ainda é esse mesmo Caleb, de olhos arregalados, inocentes? Acho que nunca vamos saber. Tem muito livro aí no mundo, né, Caleb, pra ainda reler. Não, e a memória é boa, né, cara? A memória, assim, eu entendo os problemas, mas na época eu gostei demais. Esse é um medo, né? A gente sempre tem medo. Eu fiquei com medo de reler esse livro e achar ele muito ruim. Eu tive um medo real disso. Aí eu ia chegar aqui e falar, então, né, gente? Esse é um livro da vida que eu odeio agora. Infelizmente. Tenho medo de releituras, porém quero. Será que eu vou reler O Pequeno Príncipe? Leitura conjunta! Ê! Eu não caio mais nessa, eu tô na A da leitura conjunta. Duvido. Daqui a pouco eu passo algum outro lá no grupo de apoiadores, aparece alguém falando, tô pensando em ler isso aqui, o que vocês acham? O Tempo e o Vento me soltaram lá e eu assim, eu não posso. Eu resisti bravamente, eu nem respondi. E a galera foi na coragem. Nossa, é porque esse é um compromisso que vai demorar muito pra ser cumprido. Eu não posso entrar numa dessa. Pelo menos eu deixei meu agosto terrível só que agora em setembro eu sou uma pessoa livre de novo. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia 31, então a partir de amanhã a Sol já vai estar lendo... Ela é um elfo livre a partir de amanhã. Eu vou ler o que eu quero agora, finalmente. Ó, só temos o conto lá da Clarice pra ler. Ai, meu Deus, eu não sou livre, eu nunca fui. A gente vai ter uma noite do monóculo, né, que é o evento aqui para os apoiadores do podcast, que a gente convida um professor, um pesquisador para falar sobre algum assunto, né? E a gente vai ter a Pri Calado, que vai falar sobre Clarice, e nós vamos ler o conto Obsessão, pelo menos é só um conto. A Pri foi boazinha. Que tá no livro A Bela e a Fera, Tá no livro né? A Bela e a Fera, vai acontecer no dia 14 de setembro. Então, se você ainda não é nosso apoiador e pode apoiar, fica aí a dica, aproveitei aqui para fazer um merchan. E aí você vai poder fazer a leitura do conto com a Sol. Que achou que estava livre, porém não tá, tem que ler. Nunca E é estou. um conto, é grandinho, ele é um conto de umas 60 páginas. Olha, é um romance quase. É uma novela já. Mas aí a gente pode fazer um julgamento e aí eu condeno a Clarice novamente. Olha só. Pior é que é Clarice, né? Então cada página dela equivale a 18, né? Então, nossa, na verdade, o conto tem 50 páginas. Tá vendo, gente? Divina Comédia é um livro super claro, perto de Clarice. Tá tudo escrito, é tudo óbvio ali. Acho melhor a gente terminar esse episódio, senão daqui a pouco a Sol tá falando bem de Ulisses, tá mexendo com as drogas mais pesadas. Não cheguei. Mas... Eu tenho medo. Mas vamos começar a Odisseia agora, mês que vem. Meu Deus. Venha, Ju. Eu sei que você quer. Boa sorte, Carol. Deus no comando, beijo pra gente. você. Boa sorte. Aproveitar para falar que a Lu falou da Noite do Monóculo, né? Conheçam o nosso financiamento coletivo, né? apoia-se.com/, o nome do livro podcast. Tem algumas faixas, e entre elas a faixa que dá direito à Noite do Monóculo. Tem algumas outras recompensas. Dê uma olhada, assim, vejam com carinho. A gente tá com umas propostas legais aí e ajuda demais o podcast, então vale a pena, conheçam. gente. Venham para o grupo dos apoiadores.
E mês passado a gente leu Lavoura, né? Mês passado, né? Já tô considerando agosto como acabou já. É que agosto dura 3 meses, né? Então você pode falar mês passado para agosto que não tem problema. É uma das 52 leituras conjuntas que a Sol fez, mas assim, Sol estava lá. Foi difícil. Dando Não foi opiniões fácil. fortíssimas sobre o livro, dizendo que a protagonista Ana tinha apanhado. Nossa, gente, eu vi um monte de CSI naquele livro que nem estava lá. É sangue na cabeça dela, eu sei. Não, Sol, é uma flor. Ah, ok. Foi intenso aquele livro, foi uma leitura intensa. Eu estava abalada. Mas isso aí, gente. Então, Sol, de novo, muito obrigada. De novo, sigam a Sol. Eu que agradeço. Obrigada, gente. E até a próxima, então, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.